Olá, hoje vamos falar dos princípios físicos e conceitos básicos do ultrassom. O ultrassom, ou som, é uma onda mecânica que requer um meio para ser transmitido. Ele pode ser entendido como deslocamento de partículas ou mudanças de pressão. Por exemplo, quando conversamos, as cordas vocais emitem vibrações que são transmitidas pelo ar atmosférico até o ouvido, vão perturbar as estruturas do ouvido e vão ser processadas pelo cérebro e entendidas como som. Então, para que haja o som, é necessário que houvesse um meio de transmissão. No vácuo, por exemplo, o som não viaja porque ele não tem um meio, diferentemente da luz, que vai conseguir viajar mesmo no vácuo. O som vai precisar ou vai requerer um meio para ser transmitido. Em relação à frequência de audição do ouvido humano, ela está na faixa do 20 kHz. Quando a gente trabalha com frequências de ultrassom, nós estamos falando de frequências de 2 até 15 MHz, ou seja, 1000 vezes aquela capacidade de audição do ouvido humano. Os sistemas de ultrassom, então, vão ser dispositivos que vão emitir pulsos curtos de ultrassom. Esses pulsos de ultrassom vão ser emitidos, vão viajar pelo corpo humano, vão sofrer processos ou transformações. Uma parte vai retornar na forma de eco ou reflexão, vai perturbar ou sensibilizar os cristais piezoelétricos que estão na sonda do ultrassom, que vão, essa perturbação vai ser analisada pelo software da máquina e vai gerar uma imagem na tela que é bidimensional, e nós vamos entender um pouquinho mais do glossário mais à frente. Mas basicamente a sonda do aparelho de ultrassom gera um feixe de ultrassom, ele vai passar ou viajar por estruturas do corpo humano, vão sofrer processos, entre eles a reflexão ou eco, que vão perturbar novamente a sonda, vão ser analisados pela máquina, pelo software da máquina, e vão gerar a imagem bidimensional na tela do aparelho. Essa é uma esquematização do funcionamento ou da geração da imagem ultrassonográfica. O tempo de chegada de cada eco determina a distância do transdutor, ou seja, para uma estrutura muito profunda, o eco demora mais tempo para retornar até o ultrassom e vai ser exibido na tela numa profundidade maior do que uma outra estrutura que esteja mais superficial em relação ao corpo, porque essa estrutura mais superficial vai gerar um tempo de retorno menor, então vai ser entendida como uma distância menor e vai ser assim exibida pelo aparelho. A intensidade do eco é convertida em brilho. Cada pixel, então, corresponde a um ponto no corpo, cuja intensidade depende da força do eco. Quanto maior a força do eco, mais brilhante é esse pixel, e a gente vai entender no glossário, vamos chamá-lo de hiperecóico ou hiperecogênico. Um conceito importante para quem está iniciando na aquisição de imagem ultrassonográfica é entender que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Toda vez que você vai imaginar uma estrutura, o ideal é que você posicione a sonda perpendicular àquela estrutura, porque nesse tipo de posição, você vai conseguir recuperar a maior quantidade de ecos possível. Se você angular qualquer outra posição ou qualquer outro ângulo, parte desse feixe de ultrassom vai ser perdido na forma de refração e que não vai contribuir para a geração daquela imagem. Toda vez que for imaginar uma estrutura, tente manter a sonda do aparelho perpendicular àquela estrutura para recuperar a maior quantidade de eco possível e garantir uma imagem ótima daquela estrutura. Então, aqui o glossário que eu comentei anteriormente. Então, quando o pixel é brilhante, a gente diz que ele é hiperecóico ou hiperecogênico. Quando ele é escuro, a gente chama de hipoecóico ou hipoecogênico. E quando ele é negro, a gente chama de anecoico, que é normalmente produzido por líquidos. Em relação à frequência do som, a gente diz que um pulso por segundo corresponde a 1 Hz. Como eu disse anteriormente, a frequência do ultrassom é tipicamente de 2 a 15 MHz, né? Então 1 Hz multiplicado por 1 milhão, então é realmente uma faixa que está bem acima da capacidade de audição do ouvido humano, e essa característica, a frequência, depende exclusivamente da fonte do ultrassom, ela não sofre interferência do meio. Já a velocidade de propagação depende exclusivamente do meio. Então, o som viaja no ar atmosférico a 340 metros por segundo, enquanto nos tecidos
ele viaja a 1.540 metros por segundo. Então, essa característica, essa propriedade do som, depende exclusivamente do meio, enquanto a frequência depende exclusivamente da fonte. Uma esquematização bem interessante para entender, então, a geração da imagem ultrassonográfica é essa que está aqui. Na sonda do aparelho de ultrassom, existem os cristais piezoelétricos, que são feitos desse material, titanato zirconato de chumbo. E eles têm uma propriedade bastante interessante, eles são capazes de transformar energia elétrica em mecânica e vice-versa. Então, esses cristais recebem um pulso elétrico, transformam esse pulso elétrico em energia mecânica na forma de ultrassom. Esse ultrassom viaja pelos tecidos corporais, sofre processos, entre eles a reflexão, que vai contribuir para a geração da imagem ultrassonográfica. Esse reflexo, ou esse eco, torna a perturbar os cristais piezoelétricos e vão gerar, então, os pulsos elétricos, transformando a energia mecânica do ultrassom em energia elétrica. Esses pulsos elétricos vão ser interpretados pelo software da máquina e vão ser exibidos na forma de pixels, gerando uma imagem na tela do aparelho. Então, basicamente, os cristais piezoelétricos emitem um pulso de ultrassom e ele viaja pelos tecidos, sofre alguns processos, volta para perturbar os cristais piezoelétricos, transformando energia mecânica em energia elétrica. Há uma interpretação pelo software da máquina que vão exibir os pixels na tela, gerando a imagem bidimensional. Aqui uma esquematização à esquerda de duas frequências diferentes, mas quando passam pelo músculo, mesma velocidade de propagação. E aqui à direita, mesma frequência, mas quando passam por tecidos diferentes, velocidades de propagação diferentes. Em relação aos processos ou perturbações que o feixe de ultrassom sofre quando passa pelos tecidos, o primeiro deles é a reflexão. Então, quando ele passa de um meio a outro, a impedância acústica faz com que parte do ultrassom seja refletido, é o que a gente chama de eco, e outra parte passa ou não ao meio, vai depender da impedância acústica daquele meio. Então, é essa reflexão, ou esse eco, é que vai contribuir para a geração de uma boa imagem ultrassonográfica. Outro processo que pode acontecer é a atenuação, que é a perda total de propagação do som. Ou seja, o som ele foi transformado em calor, por exemplo, e a atenuação nada mais é do que o enfraquecimento daquele feixe de ultrassom. A refração diz respeito unicamente à mudança de direção do feixe de ultrassom, que é aquela questão relacionada à angulação. Se o ângulo for diferente de 90 graus, o que vai acontecer é que uma parte desse feixe de ultrassom vai sofrer refração e não vai contribuir para a geração da imagem ultrassonográfica. Aqui, essa tabela mostra, por exemplo, na interface tecido mole água, 0,2% do ultrassom é refletido. Isso significa que 99,8% ultrapassou aquela interface. Por exemplo, uma bexiga cheia funcionando como uma janela acústica, porque a maioria ou a maior quantidade do feixe de ultrassom vai passar por aquela estrutura. Já na interface tecido mole A, 99% é refletido, ou seja, só 1% passa. Isso significa que, para além daquela interface, não vai ser possível gerar imagens reais. O que é possível fazer é análise de artefatos, mas imagens reais não vai ser possível. É o que acontece, por exemplo, numa costela que vai gerar esse tipo de reflexão, de 99%. Então, para além da costela, a gente diz que há uma sombra acústica. Os componentes da máquina de ultrassom se restringem a um gerador de pulso elétrico, um transdutor, que é a sonda, sistema para processar os ecos recebidos, que é o software, que vai exibir a imagem na tela. Então, o passo a passo da geração da imagem ultrassonográfica. Aqui uma esquematização de como é montada a sonda, com o cristal piezoelétrico, que está bem protegido, porque é um material bastante delicado. E aqui embaixo uma esquematização de um transmissor gerando um pulso elétrico que vibra o cristal piezoelétrico, que gera o feixe de ultrassom, passando pelos tecidos e sofrendo aqueles processos de reflexão, atenuação ou refração. Uma parte desse ultrassom é refletido de volta, que é a geração do eco, vai perturbar o cristal piezoelétrico, vai gerar pulsos elétricos que vão ser analisados pelo software da máquina e exibidos na forma de pixel, gerando a imagem na tela. Em relação a sondas ou probes ou transdutores, basicamente para o fim de ultrassom point of care,
Existem a sonda setorial, linear e curvilínea. É lógico que existem outros tipos de sonda, como as endocavitárias, por exemplo, mas para fins de ultrassom point of care, existem esses três principais tipos de sonda, cada um com uma aplicação diferente. Então, aqui, existe uma sonda convexa ou curvilínea, uma sonda microconvexa, a sonda setorial, a sonda endocavitária e assim por diante. A sonda convexa ou curvilínea gera esse tipo de imagem convexa, né, na tela do aparelho, normalmente exibindo a imagem bidimensional de uma estrutura tridimensional. Então, aqui, fígado ou baço e rim, aqui o fígado. A sonda linear gera essa imagem retilínea ou linear. Então, o feixe de ultrassom passa pela pele, subcutâneo, músculo, tireoide, e encontra aqui uma interface ecogênica, que é o ar dentro da via aérea. Então, daqui para baixo, a gente diz que é uma sombra acústica. E existe uma exibição diferente do modo B, que é o modo M, ou modo de movimento, que mostra como aquelas estruturas se comportam ao longo do tempo. A sonda setorial tem esse formato de cunha, então ela faz esse formato de cunha e ela é bem apropriada para superar obstáculos de sombra acústica, por exemplo, sombra da costela, porque o pé, né, da sonda, vamos dizer assim, ele é bem pequeno, então ele é capaz de acoplar em espaços mais difíceis, por exemplo, um espaço intercostal. Além disso, é uma sonda apropriada para fazer análise de movimento. É a sonda que o ecocardiografista usa, por exemplo, para fazer o ecocardiograma. Em cima, mostrando a imagem bidimensional, embaixo, a imagem com color Doppler e power Doppler. O modo B, então, é um modo bidimensional, que mostra uma estrutura numa escala de cinza. O modo M, como eu disse, é um modo de movimento que mostra como aquela estrutura se comporta ao longo do tempo. E o modo Doppler, que para fins de point of care, de ultrassom point of care, é pouco falado, porque tem uma complexidade um pouco maior, mas ele detecta mudanças de frequência do som provenientes de fontes que estão em movimento. Então, quando aquela estrutura ela se aproxima da sonda, a gente diz que a frequência aumenta, e quando ela se afasta, a gente diz que a frequência diminui, e esse efeito é capaz de favorecer a interpretação de algumas variáveis. Em relação à resolução, a gente diz que é a capacidade de discriminação entre dois pontos. A maioria dos aparelhos de ultrassom tem uma resolução de 1 milímetro. Isso significa que se existirem duas estruturas de 0,3 milímetros separadas por 0,1 milímetro, o ultrassom vai exibir aquilo como uma unidade, porque vai superar a capacidade de sua resolução. A maioria das máquinas de ultrassom possui 256 tons de cinza, embora isso esteja bem além da capacidade de discriminação do olho humano, mas é possível fazer um ajuste dessa variação de tonalidades. Em relação à resolução temporal, é de 15 a 100 quadros por segundo, que capacita a máquina a detectar movimento em tempo real, e para o olho humano fica uma imagem harmônica, ela não fica fragmentada, fica realmente como se fosse um movimento em tempo real. Essas são as referências que eu utilizei para confeccionar a aula. Espero que tenham gostado e até a próxima.